Gente, eu amei a sessão. Nossa, que energia maravilhosa, viu, que esse filme tem, Pedro. Eu acho assim que, cara, eu lembrava do resultado das eleições, mas quando eu tava assistindo eu fiquei nervosa. Eu fiquei assim, meu Deus, o que vai acontecer? Muito bom essa energia que você conseguiu trazer, parabéns. Realmente assim, nossa, uma maravilha conseguir assistir esse filme hoje, com os resultados atuais também das eleições. Não sei se eu posso falar isso, né? Enfim, como representante do festival, mas falei. Eu gostaria de abrir assim já para o público para ouvir suas perguntas, comentários. Por favor, não se acanhem. Podem levantar a mão que a gente leva o microfone para vocês, por favor. Eu queria só antes dedicar essa sessão a essa pessoa maravilhosa que está aqui, Renata Carvalho, uma atriz transforma, maravilhosa, que vira no final, uma coisa incrível. Foi muito importante ter ela no filme. Obrigado, Renata. Ai, gente, que vergonha. Tudo bem? Primeiro, parabéns pelo filme incrível. Eu vim do que eu sabia do filme antes, esperando só entre muitas aspas, um documentário sobre as candidaturas da eleição de 2020, mas acho que o que eu vi que me surpreendeu muito, que foi incrível, foi algo muito mais complexo, falando sobre tudo que aconteceu na política nos últimos, 10, 15 anos, que eu acho que eu, pelo menos, não sei, até com as eleições desse ano, estou percebendo que muita coisa que aconteceu lá influenciou a gente até hoje. O que eu queria saber era mais de curiosidade, assim, acho que desse processo criativo, vamos chamar assim, do documentário, porque eu acho que tem a questão da campanha, né, das filmagens como na campanha, então tem um tempo limitado ali, e acho que de ser durante uma pandemia, que acho que tornou tudo pior. Eu queria saber como foi esse processo, assim, o quanto você já tinha em mente o que o filme ia ser antes, o quanto foi surgindo no meio do caminho, o quanto foi surgindo depois. E, enfim, parabéns mais uma vez. Obrigado. Eu acho que esse processo, essa história do recorde de candidaturas já era uma desculpa desde o começo para a gente investigar esse lugar. Portanto, se estamos tendo um recorde, é mais ou menos como que a Érica fala em algum momento. Se for a primeira, é porque tem uma série de rejeições e interdições aí que aconteceram ao longo do processo. Então, aproveitar esse gancho do recorde de candidaturas para tentar fazer um retrospecto político de entender por que somos tão poucos, por que estamos falando de um recorde em 2020, né? Se pegar aquela fala da Marielle, que é, enfim, muito emocionante e ao mesmo tempo terrível, né? De ela falar que vai ter mulher lésbica ali com mais 3, 4 anos, você pensar que ela morreu um ano depois de assassinada, e ter o processo do Jean Willis. Então a gente tem um processo histórico de violência política. Assim. Eu acho que quando eu me implico um pouco no sentido de falar de mim, é um pouco também nesse lugar de caraca, por quê? O que acontece, né? E você pensar a questão do kit gay, por exemplo, que é uma coisa que a gente não consegue se livrar dessa mentira, né? Estamos lá desde 2011, agora em 2022 a gente teve que, de novo, a gente está sempre no debate do processo político, mas sempre no sentido de, negar o que pode acontecer. Nunca vamos debater propostas para a população LGBT. Isso não existe, né? Eu lembro até que no segundo turno agora eu estava falando com a Érica, e aí logo depois que teve o segundo turno ela começou uma fake news, que a Érica é feminista. Que, no lugar prático do campo das ideias, seria no mínimo maravilhoso. E ela mesma tem que se colocar no lugar de negar isso e de falar, gente, para de falar sobre isso. Gente da esquerda que está falando aqui que maravilhoso seria, porque a gente tem um lugar muito pior para furar, para desconstruir, Então, assim, é um processo que é muito difícil. E nessa eleição eu fiquei muito puto, porque de novo a gente estava ali implicado num debate eleitoral ali no meio daquela guerra santa, né, daquela coisa ali, e a gente está sempre no lugar do pejorativo, sempre para negar fake news, para dizer que não vai ter mamadeira de piroca. Você pensar que há 4 anos a gente estava negando que iam ser distribuídas mamadeira de piroca, né, assim, é um nível de distopia e é isso, a gente não consegue avançar um pouco nesse processo, a gente avança. Mas vem essa, que é o que a Érica também fala, né? Todo avanço vem com uma onda forte de um retrocesso. Então acho que é uma coisa que a gente discutia muito, né? De tentar entender
impacto disso na sociedade e na homofobia no Brasil. E quando você fala do processo do filme em si, né, não adianta a gente apresentar esses 4 personagens sem colocar o contexto, né, social, histórico, o que eles estão passando, né? A gente falar a dificuldade da candidatura da Érica, assim, a gente investigar por que é tão difícil a gente um corpo como o dela ocupar um espaço que ocupa hoje, a gente precisa colocar isso no filme. Então, o filme, a gente foi entrando nessa pesquisa atrás para trazer todo esse contexto, para que quando a gente visse, a gente entendesse as dificuldades dos personagens. Para mim, o grande diferencial do filme não é nem o contexto histórico que vai, mas quando o Pedro começou a investigar dentro de casa, dentro das famílias, dentro das mães, da história deles, e o que fizeram, né, com que eles se interessassem por política e se permitissem, pelo menos, tentar ocupar esse espaço. Para mim, esse é o grande, que é onde pega a gente pelo coração, né, porque é quando a gente se identifica com a pessoa nesse sentido, né, com uma. Mais alguém? Vamos lá. Segunda pergunta. É só levantar a mão que a gente leva o microfone. Ali no fundo. Tá no microfone? Não se ouve, não se ouve. Boa noite a todas, todos e todas. Eu sou João Irineu. Parabenizo o diretor por essa obra brilhante que estabelece uma crítica, né, da população LGBT na política, dessa inserção na ocupação dos espaços que nos foram negados historicamente, nos são negados continuamente por esse governo fascista que derrubamos e que, como você bem disse anteriormente, Bolsonaro nunca mais. Achei muito interessante a questão do entrelaçamento das relações de gênero, etnia, raça e classe, né? Porque aí você traz o exemplo emblemático do vereador daqui de São Paulo, que é negro, gay, mas que não representa a população periférica, a população LGBTQIAP+, não representa a população negra das periferias, né? A gente sabe que grande parte do extermínio das pessoas das periferias é população negra, né? E população LGBTQIAP+, quando entra para o segmento travestis, isso é intensificado. E aí é muito interessante as falas, né, da Érica, quando ela diz: nós somos construtoras desse amanhã, né? Nós estamos construindo isso. E eu gostei muito dessa contraposição que você faz das falas. Você coloca a figura ali do vereador, né, de direita, que não representa, do ponto de vista ideológico, das pautas de construir políticas públicas para a população LGBTQIAP+, para a população negra, e aí coloca o contraponto, né, da Érica, coloca o Jean Williams, né, que aí faz aquela crítica, né, ao Clodovil, que foi o primeiro deputado gay, mas que de fato não trazia as nossas pautas LGBTQIAP+. Então eu gostei muito desse diálogo, e aí para a gente não cair numa discussão de gênero descolada dessa discussão de classe social, que produz historicamente as desigualdades. E a gente não pode também discutir só classe sem discutir as nossas identidades de gênero enquanto minorias, né? E não podemos também deixar de discutir nossas questões de raça. E aí eu falo de raça do ponto de vista étnico-racial enquanto indígena, gay, psicólogo, doutor em linguística, pós-doc em dialetologia e fazendo um segundo doutorado em psicologia social na PUC de São Paulo. Então, parabenizo demais esse seu brilhantismo de entrelaçar essa discussão de classe, raça e gênero, né? E trazer os nossos lugares para defender nossas pautas na política. Gratidão. Acho que foi uma pergunta, mas eu vou só complementar, porque eu acho que, de fato, foi uma coisa que a gente quis desde o começo, assim, trazer essa complexidade, não só da nossa grande comunidade LGBTQIAP+, que somos, né,
muito complexo, somos muito diversos, somos muitas pessoas e precisamos, de fato, isso é até um chamamento, um lugar de alerta para a nossa comunidade, que às vezes fica muito presa a esse lugar do homem, gay, cis, branco, principalmente no audiovisual. A gente está vendo muito mais, né, filmes muito importantes, com protagonismo trans, travesti, com narrativas que fogem desse demarcador de violência, né? Eu acho que a gente tem que falar muito também sobre finais felizes. A gente tem que pensar novas possibilidades de destino para as nossas vidas. Assim. Eu acho que esse filme, quando ele fala de família, ele é um lugar também de trazer famílias para perto, porque eu acho que tem uma coisa que nos identifica enquanto corpos LGBTQIA+, é a questão que começa dentro de casa. A homofobia muitas vezes começa dentro de casa. E é onde é o espaço que a gente mais demanda um empurrão, um encorajamento, uma possibilidade do tipo, pode ser que você sofra, mas aqui dentro você está protegido comigo, você está... E eu acho que muitos pais e mães acabam indo por esse outro lado, pelo lado da mãe da Érica, com medo desse sofrimento, fazendo com que essa pessoa vá sofrer ainda mais. Então acho que esse filme tem uma trajetória nesse sentido de trazer um pouco essa humanização, esse lugar da família, para entender que esse é o primeiro passo para a gente aceitar e enxergar, tanto nos aceitar quanto enxergar possibilidades de futuro. Enxergar possibilidades de futuro na política, entender que aquilo pode ser um lugar. A política ainda é um cenário muito violento para pessoas LGBTQIA+. Eu falo para a Érica, assim, eu tenho falado muito com a Érica, porque eu acho que é um salto que ela dá para o Congresso Nacional, por exemplo, agora, que nunca viu uma mulher trans ali dentro. Então, assim, já existe uma discussão sobre o banheiro, que é uma questão muito emblemática de pessoas trans. Que é um lugar que você fala, meu Deus, então é o que a Érica fala, a gente ainda está lutando por questões muito básicas, pelo meu nome, pelo acesso ao banheiro, não estou nem falando de emprego. Então, assim, e aí eu acho Quanto que... mais sobe, mais violento fica, né? O vereador, o deputado estadual, e o William fala isso no filme. A gente aceita até uma linha, né? Até esse pedaço, tudo bem. Depois, quando começa a ultrapassar, a gente é uma ameaça. Exato. Eu acho que é isso. Eu acho que também tem esse lugar da representatividade que ela é importante. A gente precisa ter pessoas pretas, mulheres, indígenas, LGBTQIA+, porque é o que a Érica Malunguinho fala sobre esse lugar da sensibilidade. Só que não adianta reivindicar esse voto LGBT, voto preto, se você não está comprometido com a agenda que diz respeito sobre você. Então esse filme também é um lugar sobre representatividade no sentido, epa, calma, vote LGBT, mas vote direito, né? Porque eu acho que a gente tem uma questão historicamente brasileira na política de esquecer que a gente votou, votar por votar, agora mesmo, um dia antes tinha gente me perguntando, ei, vai votar em quem para deputado? Caralho! Tá me perguntando agora, mas tudo bem, ó, vota na fulana. Mas é um lugar, tipo, que é o que faz esse congresso estar assim hoje, né? Olha o congresso que a gente vai ter, né? O Senado que a gente vai ter dentro desse novo governo. E eu acho que o Bolsonaro também, a imagem do Bolsonaro vem muito nesse filme, porque ele é um exemplo da cristalização da violência da LGBTfobia no espaço político e no espaço social, que é esse lugar de não... Bolsonaro nunca mais mesmo, assim. Entenda a violência e o impacto que isso tem para a sociedade que isso trouxe. Agora, vamos lembrar que, apesar de tudo, a gente quase perdeu. Então a gente não pode esquecer isso nunca, porque foram 2 pontos percentuais, menos de 2 pontos, ou seja, 49% do país ainda está empenhado desse ódio, ainda está empenhado desse antipetismo, né? dessa sombra, desse fantasma do comunismo. Então a gente tem um processo árduo aí de 4 anos para tentar voltar a ter um espaço democrático de diálogo e de debate, né? Que é o que a gente fala, que saudade da época, nosso problema era o Aécio Neves. Então, é isso, assim, eu acho que tem algumas camadas aí, mas essa questão da interseccionalidade de raça, gênero, era uma questão sempre, e de direita e esquerda, sempre desde o começo do filme, muito definida, assim, para a gente trazer. É a complexidade do país, né? Tem que estar dentro dessa história. Oi, meu nome é João. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer pelo filme. É fantástico. Não à toa vocês ganharam um monte de prêmios Brasil e mundo afora. Eu e o Theo queremos agradecer pelo filme. Vocês, como artistas, têm o dom de conseguir entrar na vida das pessoas e poder relatar para o público maior o que vocês perceberam.
mas eu queria saber de vocês como homens, Pedro e Marco, o que esse filme impactou na vida de vocês? Como você, Pedrinho, entrou, como você saiu, Marco, como você entrou, como você saiu? Qual foi a tatuagem que esse filme, fazer esse filme, deixou nas pessoas que vocês são hoje? Você faz parte desse processo, inclusive. Eu acho que esse projeto tem um sabor bem especial para mim, que faz parte de uma possibilidade que pela primeira vez eu consegui, que era usar a minha voz, usar o meu lugar de destaque, a minha fama, o que quer que seja, meus privilégios, em prol da minha comunidade. E pela primeira vez eu pude me incluir na minha comunidade, né? Então, para mim, a partir do momento que eu pude usar essa voz e essa atenção para dar espaço para vozes que não tinham essa atenção e que não são ouvidas do mesmo jeito que eu, começou a fazer sentido na minha cabeça todo o processo, assim, sabe? Eu acho que é muito sobre isso. Eu entrei no filme no meio de um turbilhão muito pessoal, que foi da minha saída do armário publicamente, né? Vamos colocar assim, e entendendo toda uma questão que eu estava completamente fora e completamente dentro desse privilégio do armário, homem cis, branco, sem entender o que estava acontecendo, né? Então, quando eu comecei a ver as imagens desse filme, eu comecei a entender, e as coisas começaram a fazer sentido para mim, que é usar esse espaço para dar voz para esses candidatos que estão no campo de batalha, né? A Mônica, a Érica indo à rua no meio de uma pandemia, fazer campanha, é a linha de fronte, né, numa guerra, se você for pensar, e a gente poder acompanhar e colocá-las nesse lugar e fazer com que a gente se apaixone por elas e por esse processo, eu acho que é quando a gente se realiza como artista, né, de fazer isso, de trazer a gente pro coração, a gente se apaixonar por esses personagens, de torcer por eles e fazer com que eles realmente façam a diferença. Então, para mim foi uma transformação bem profunda, assim. Eu acho que para mim esse filme, ele, desde o começo, ele tinha um propósito, assim, então ele reafirma muitas coisas, ele reafirma minha crença no coletivo, reafirma minha crença na política. Eu tenho muito trauma de 2013, por exemplo. Quando eu lembro muito bem, eu fui em vários atos, e aí em algum deles, em algum momento, tinha uma coisa do tipo: sem bandeira, não somos partido. E aquilo começou, assim, é uma coisa que degringolou para mim. Eu acho que esse processo de despolitização, ele é um processo muito perigoso e que levou a gente para esse buraco que a gente entrou. Era um discurso muito raso, muito pequeno. A política ela é um lugar que, é o que eu falo no filme, sempre foi muito importante para mim. Assim, em algum momento eu vejo uma família tradicional, classe média paulistana, então aquela coisa tucana e tal, em algum momento ali no meu colegial, conheço outros amigos, Chico Buarque, não sei o que, chuto o pau na barraca e viro petralha, totalmente rebelde e tal. Mas a importância dessa conscientização política, de entender políticas públicas, eu acho que a fala da Érica Hilton, por exemplo, naquele momento, dessa ingenuidade que você entende no processo político, que existe uma coisa que pode facilitar, que pode permitir, que pode viabilizar. A política é esse lugar. A política é a ferramenta mais importante de transformação que a gente tem no país, principalmente para nós, minorias, né, ditas minorias, minorizadas. Então, esse filme, para mim, o que mais me importa é despertar outros corpos políticos, não só no sentido de entrar para a política, como no sentido de entender todo o processo político, saber em quem vai votar, pesquisar, acompanhar, participar do processo, doar. A gente teve uma coisa uma vilanização da política, que doar para uma campanha política, se filiar a um partido político era um grande crime. Eu não sou de esquerda. Sou de esquerda. Qual é o problema? Né? Existe uma corrente política, historicamente existe esquerda, direita e centro. Você tem que estar
precisa compreender quais são esses lugares, o que dizem essas políticas, o que dizem essas correntes partidárias sobre o que você acredita. Então, quando eu vejo, teve algumas pessoas no final de sessões que falaram, ai, tem muita vontade de entrar na política, que o filme me motivou, pra mim tá ali. Ou, tipo, nossa, minha mãe voltou, teve uma menina trans que chegou na festa lá do Festival do Rio, falou, ai, minha mãe me aceita por sua causa. Então, esse lugar, essa ocupação desse espaço, ela tem um efeito tão impactante nas famílias, que é onde começa tudo. Então, para mim, é muito emblemático e importante o que tem sido feito, mas é preocupante também as forças paralelas que se levantam, né, nesse momento de progresso. Assim. Mas eu acho que o despertar político, para mim, é o que é mais compensador. Gente, eu queria ficar a noite toda aqui conversando com vocês, mas infelizmente a gente está sem tempo, que o CNCS vai fechar agora. Muito obrigada a todos. Obrigado, gente. Vocês podem achar essas pessoas lá fora da sala, Sim, por favor. vamos beber, né, gente? Isso. Comemorar a vitória do Lula, o novo Brasil.